Simbora, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, hein? Vamos que vamos! Sistema Financeiro Nacional, Banco Central do Brasil, Bacen. Próxima questão, faremos agora questões de Banco Central, ok? Sesgran Rio, Banco Central 2010, diz lá: considere as afirmativas a seguir a respeito do Banco Central. Então, ó, temos lá: o Banco Central está impedido constitucionalmente de conceder empréstimos. O Banco Central está impedido constitucionalmente de conceder empréstimos. Letra 2, item 2. O Banco Central está investido constitucionalmente da competência de emitir moeda e não pode delegar essa competência a nenhum outro órgão. 3. Caso pretenda regular a oferta de moeda, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional. Então vamos lá. Primeira alternativa: o Banco Central está impedido constitucionalmente de conceder empréstimos? Não. O Banco Central, calma aí que essa questão, na verdade, está se referindo a quem? Ao artigo 164 da Constituição Federal. Então, olha só, o Banco Central está impedido pela Constituição de conceder empréstimo? Não. Ele pode conceder empréstimos somente para quem? Para as instituições financeiras. Então, ele pode conceder empréstimo para as instituições financeiras. O que ele está impedido constitucionalmente de conceder empréstimo é para quem? É para o Tesouro Nacional, de forma diretamente ou direta, comprando e vendendo comprando os títulos públicos diretamente do Tesouro, emprestando ou financiando diretamente o Tesouro, e de forma indireta, ou seja, que é aquela forma que ele compra os títulos públicos dos dealers no mesmo dia do leilão. E aí caracterizou o quê? A compra indireta, o financiamento do Banco Central de forma indireta para o Conselho Monetário Nacional, para o Tesouro Nacional. E isso sim é proibido pela Constituição. Então, cuidado com a interpretação. O Banco Central não está impedido constitucionalmente de conceder empréstimo. O Banco Central pode conceder empréstimo para as instituições financeiras. Ele está impedido de fazer empréstimo ou financiar o Tesouro Nacional de forma direta ou indireta nos títulos públicos, ok? 2. O Banco Central está investido constitucionalmente da competência de emitir moeda e não pode delegar essa competência a nenhum outro órgão. Corretíssimo. Essa competência é uma competência exclusiva. De quem? Do Banco Central. Só ele pode emitir moeda. Então, esse item 2 está correto. Próxima, item 3. Caso pretenda regular a oferta de moeda, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional. Sim. O Banco Central, ó, está proibido de emitir títulos próprios. Desde quando? Desde 2002, ele foi proibido. Quem emite títulos públicos atualmente é o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional quem emite títulos públicos. E o Banco Central pode negociar esses títulos públicos. Negociar, ou seja, comprar e vender. Certo? Essa compra e venda, essa negociação do Banco Central é denominada de política de open market ou mercado aberto, correto? Agora, o Banco Central pode comprar e somente pode comprar no mercado secundário. No mercado primário, o Banco Central não pode. E o que é o mercado primário? Então, vamos lá. O Tesouro emite os títulos públicos
Para quem? Ele vai convidar as instituições conhecidas como dealers, correto? Instituições são dealers. São aquelas instituições de primeira linha que são convocadas para comprar os títulos públicos no leilão. Ok? Então, olha só, temos lá o A, o B e o C, adquire lá os títulos públicos quando? O leilão foi hoje, no dia 8 de janeiro, as instituições adquiriram os títulos, tudo bem? E aí, se o Banco Central resolver comprar esses títulos hoje, dos dealers, na mesma data, no dia 8/1, isso aqui está caracterizado como um empréstimo para o Tesouro Nacional de forma indireta e é proibido. Por quem? Pela Constituição. É um empréstimo de forma indireta, ok? Agora, o direto é se o Banco Central fosse diretamente no Tesouro e comprasse no leilão, no dia 8 mesmo. Então, ele não pode nem comprar diretamente no leilão e nem comprar de forma indireta das instituições financeiras, né? Porque senão caracteriza o empréstimo indireto para o Tesouro Nacional. Porque essa forma direta ou indireta que é feito no leilão, na verdade, esse leilão é um leilão que ocorre no mercado primário. Por isso que o Banco Central só pode negociar no mercado secundário. E o mercado secundário seria somente no dia depois, no dia seguinte do leilão. Ok? Então, caso pretenda regular a oferta de moeda, e para isso o Banco Central compra e vende títulos de emissão do Tesouro Nacional, para fazer o quê? A execução da política monetária. Então, está totalmente correto, né? O item 2 e o item 3, alternativa correta, letra E, próxima na tela. Sesgran Rio, bancos, ó, só para você ver, essa questão anterior, Banco Central, em 2010. Sesgran Rio, Banco Central, 2010. O Banco Central do Brasil é o órgão executivo central do sistema financeiro. E suas competências incluem competências do Banco Central. É isso que ele quer saber de nós. A. Aprovar o orçamento do setor público brasileiro. Compete ao Banco Central aprovar o orçamento do setor? Não. Aprovar o orçamento são despesas. Quem aprova o orçamento do setor público brasileiro é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. É ele que está falando aí que não vai ter mais concurso por conta de orçamento, verba, despesa, tudo bem? Embora falou isso que não ia ter mais concurso e está saindo direto, né? Letra B. Aprovar e garantir todos os empréstimos do sistema financeiro brasileiro. Quem aprova o empréstimo não é o Banco Central, são as instituições financeiras. E também nem Banco Central, nem instituição financeira garantem os empréstimos. Letra C. Compete ao Banco Central administrar o serviço de compensação de cheques. Cuidado, hein? O Banco Central regula o serviço de compensação de cheques. Quem administra é o Banco do Brasil. Cuidado para não cair na pegadinha que essa dispara. Letra D. Organizar o funcionamento das bolsas de valores. Quem organiza o funcionamento das bolsas de valores é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E letra E. Compete ao Banco Central autorizar o funcionamento estabelecendo a dinâmica operacional de todas as instituições financeiras do país. Aqui, ó, autorizar o financiamento, o funcionamento. O Conselho Monetário Nacional cria normas de como funciona e o Banco Central autoriza o funcionamento, ok? Instituição financeira nacional, autorização do Banco Central e financeira estrangeira, decreto do Poder Executivo. Alternativa correta, então, letra E. Próxima na tela. Sesgran Rio, 2010, Banco Central. Então diz assim: entre as várias ações do Banco Central que resultam numa política monetária expansionista,
não se encontra. Ó, o que é uma política monetária expansionista? Ó, nós temos dois tipos de política. A expansionista e a contracionista. Certo? Então pronto. A expansionista tende o quê? A expandir moeda. Se expande moeda, gera o quê? Liquidez. Aumenta, né? Vamos por aqui. Aumenta a liquidez. A contracionista visa o quê? Contrair moeda, vamos por contrair, ou enxugar moeda do mercado. Contrair moeda. E se contrai moeda, tá o quê? Diminuindo a liquidez. Certo ou não? Ótimo. Política expansionista e contracionista, tudo bem? Então, o que ele quer saber? Entre as várias ações do Banco Central que resulta numa política monetária expansionista, aquela que vai injetar recursos na economia, não se encontra. Então, vamos lá. Compra de moeda estrangeira no mercado cambial. Olha, se o Banco Central compra moeda estrangeira, ele está comprando de quem? De um agente autorizado, uma instituição financeira. Então, o Banco Central, ó, ao comprar a moeda estrangeira, manda dinheiro para os bancos e recebe o quê? A moeda estrangeira, tudo bem? Esse dinheiro que está nos bancos vai vir para onde? Para a economia, porque os bancos vão emprestar para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, o que aconteceu? Expandiu moeda no mercado. Política expansionista. Mas ele não está pedindo isso. Ele está querendo saber aquilo que não é uma política de expansionista. Não se encontra, né? Letra B, compra de títulos federais no mercado aberto. Vamos lá. Se o Banco Central está comprando títulos públicos federais, ele está mandando dinheiro para quem? Para os bancos. E está recebendo o quê? Papel. Ele recebe o título público federal e manda a moeda. E logo essa moeda vem para a economia. Então nós estamos falando de política expansionista. Também está errada a questão, porque ele quer o que não é expansionista. Venda de títulos federais no mercado aberto. Venda de títulos federais no mercado aberto. Se o Banco Central vende títulos, ele vende para quem? Para as instituições financeiras. Então, olha só, quando ele vende o papel, ele entrega o título público. E ele recebe o quê? O dinheiro. Então, quando ele recebeu o dinheiro, ele recolheu moeda. Se ele recolheu moeda, política contracionista. Diminuiu a liquidez, diminuiu a moeda do mercado. Então, essa é uma política oposta à expansionista. Logo, a venda de títulos federais no mercado aberto é uma política contracionista. A compra expansionista. A venda é uma política contracionista. A alternativa correta, a letra C. Próxima alternativa, ó. Redução do percentual de recolhimento compulsório dos bancos ao Banco Central. Ó, se o Bacen recolhe o compulsório das instituições financeiras, se a alíquota for alta, o que ele faz? Ele está recolhendo moeda da economia. Ele está recolhendo moeda na economia. Quanto maior a alíquota, maior vai ser os valores a serem depositados lá no Banco Central. Se for menor a alíquota,
significa o quê? Menor vai ser a quantidade de dinheiro depositada no Banco Central. Então, se tem uma alíquota menor, vai ter o quê? Uma expansão da moeda na economia política expansionista. Então, quando ele reduz o percentual, ele está falando o seguinte, pode me depositar menos e aí vai sobrar mais dinheiro para as instituições multiplicar a moeda nos empréstimos. E letra E, redução da taxa de juros dos empréstimos de liquidez do Banco Central. Olha, vamos ver a associação. Se o Banco Central aumenta os juros, o que você vai fazer? Gastar ou guardar o seu dinheiro? Se o Banco Central aumenta os juros, você vai falar, não vou financiar o carro agora, eu vou guardar o dinheiro. Então você vai poupar. E se você vai poupar, ele está o quê? Recolhendo a moeda da economia. Agora, por outro lado, se o Banco Central diminui a taxa de juros, o que ele está falando para nós? Gastem, né? Pode consumir. Por quê? Você vai falar, vou financiar o carro, vou financiar um computador, jurinho está baratinho. E aí ele não está mais recolhendo moeda, ele está injetando, né? Expandindo moeda no mercado. Política expansionista. Linda essa questão, só poderia ser do Banco Central. Alternativa, então, correta, letra C. Próxima questão na tela. Sesgranrio, Banco da Amazônia, 2012, diz: as instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional exercem suas atividades de modo que todo o sistema funcione adequadamente. O principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional é quem? O principal executor, entidade máxima executiva. Entidade máxima executiva, né? E responsável, por garantir o poder de compra da moeda. O Banco Central, ele é o responsável em garantir o poder de compra da moeda. Garantir o poder de compra da moeda é combater quem, galera? A inflação. Por quê? Perder poder aquisitivo de compra da moeda é quando eu tenho inflação alta. Olha o conceito de inflação. O que é inflação? Inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, se eu tenho uma inflação alta, minha moeda está perdendo poder aquisitivo, poder de compra. Então, quem é obrigado a garantir isso é o Banco Central, via as reuniões do Copom para definir as taxas de juros. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B. Show de bola, Banco Central. Próxima questão na tela. Sesgranrio, Banco do Brasil, 2013. Diz: no Brasil, a condução e a operação diária da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta de inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são responsabilidade de quem? A condução e a operação diária da política monetária. Conduzir a política monetária é executar a política monetária. É a execução. Com o objetivo de estabilizar a economia, né? Atingindo a meta de inflação, cumprindo a meta, garantindo o poder de compra da moeda e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, é responsabilidade de quem? Olha o repeteco. Banco Central do Brasil. Alternativa correta, a letra D de dado. Próxima questão na tela. Sesgranrio, Casa da Moeda, 2012. O sistema financeiro monetário constitui a parte do sistema financeiro responsável pela criação de meios de pagamento na economia. Tal criação é realizada pelo Banco Central, pelos bancos comerciais privados e pelo sistema financeiro não monetário. Então, o sistema financeiro monetário constitui a parte do sistema responsável pela criação de meios de pagamento. Tal criação é realizada pelo Banco Central e quem mais?
Olha, o que é criar meios de pagamento? Criar meios de pagamento é criar moeda. Quem cria moeda? As instituições monetárias. Quem cria moeda são conhecidas como instituições financeiras monetárias. E quem é que vai criar moeda? Os bancos comerciais. Por quê? Porque eles têm condições de captar o depósito à vista, o depósito em conta corrente. Então, os bancos comerciais têm possibilidade de criar moeda? Tem. Quem mais? Os bancos múltiplos, com carteira comercial. E também as caixas econômicas, a Caixa Econômica Federal. Ok? Tal criação é realizada pelo Banco Central, pelos bancos comerciais privados e pelo sistema financeiro não monetário. Você já está falando que não monetário, então não cria moeda, a alternativa está errada. Letra B. Pelos bancos comerciais privados e pelos bancos comerciais públicos. Perfeita questão. Os bancos comerciais criam a moeda escritural e são conhecidos como instituições financeiras monetárias. Por quê? Porque eles multiplicam, criam a moeda e a moeda escritural, aquela eletrônica. Letra C, pelos bancos comerciais privados e Casa da Moeda. Casa da Moeda não cria moeda, ela emite moeda, é diferente. Letra D, pelos bancos comerciais públicos e pelo sistema financeiro não monetário. Se é não monetário, não cria moeda. E letra E, pelo sistema financeiro não monetário e Casa da Moeda, também não tem nada a ver. Alternativa correta, letra B de bola. Próxima questão na tela. Diz assim, o Banco Central do Brasil tem várias atribuições, dentre as quais não se encontra a. Qual não é uma competência do Banco Central? Qual não é uma competência do Banco Central? Receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais? Sim, é função do Banco Central, é competência, então está correta a alternativa. B, emprestar às instituições financeiras para resolver problemas de liquidez? Claro, o Banco Central, quando ele empresta para as instituições financeiras, ele está fazendo aquela operação de redesconto para resolver liquidez de um banco. Letra C, autorizar o funcionamento de instituições financeiras? Perfeito. O Banco Central autoriza as instituições financeiras nacionais e o Poder Executivo autoriza, por meio de um decreto, as estrangeiras. Garantir cada empréstimo feito pelas instituições financeiras? Se o Banco Central fosse garantir os empréstimos, nenhuma instituição financeira quebraria, né? Então, garantir cada empréstimo não é função do Banco Central. E letra E, regular o serviço de compensação de cheques. Esse sim. Regular compete ao Banco Central e quem administra o serviço de compensação vai ser o Banco do Brasil. Essa é uma das que eu mais aposto para cair na prova de Banco do Brasil. Então, olha só, como ele não quer uma competência, só pode ser a alternativa correta, letra D de dado, porque ela não reflete uma competência do Banco Central. Próxima questão, Sesgran-Rio CEF 2012 diz: o Sistema Financeiro Nacional é composto por diversas entidades, dentre as quais os órgãos normativos, os operadores e as entidades supervisoras. A entidade responsável pela fiscalização das instituições financeiras e pela autorização do seu funcionamento. Olha os repetecos, Entidade responsável pela fiscalização das instituições financeiras e autorização do seu funcionamento é quem? Quem fiscaliza uma instituição financeira e quem autoriza o seu funcionamento só pode ser o Banco Central. Alternativa correta, letra A. Olha que beleza, hein? Já está direto na letra A, que é para o candidato não perder tempo, hein?
Próxima questão na tela. Sesgran Hill, 2012, diz: a política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, os títulos públicos e as taxas de juro. A política monetária considerada expansionista. Política monetária expansionista nós já vimos. Expande o volume de moeda no mercado. O que ela faz? Ela reduz os meios de pagamento, retraindo o consumo e a atividade econômica. A expansionista é o oposto. Ela não reduz os meios, ela expande. Quem reduz os meios de pagamento é política contracionista. Letra B. Mantém todas as condições macroeconômicas estáveis por longo período. A política monetária é considerada expansionista quando mantém todas as condições macroeconômicas estáveis. Não, a expansionista, na verdade, ela vai expandir a moeda para trazer a política num patamar estável, correto? Não é a política expansionista que traz a estabilidade. A política expansionista, ela não mantém a estabilidade, ela vai trazer para a estabilidade, é diferente. Mantém todas as condições macroeconômicas estáveis? Não. Letra C. Estabelece diretrizes de expansão de produção do mercado interno para o exterior? Tem nada a ver, né? O cara jogou essa palavra expansão para pegar aí os descuidados. Letra D. Realiza operações de crédito no exterior, aumentando a captação de recursos e, por consequência, os meios de recebimento? Não. Não é isso que faz a política expansionista, né? Realizar operações de crédito no exterior. A política expansionista é nossa, interna. E letra E, eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando em consequência os meios de pagamento. Perfeitamente, ó. Eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando em consequência os meios de pagamento moeda. E o Banco Central faz política expansionista, por quê? Porque ele quer aumentar o consumo. Porque aumentando o consumo, nós temos crescimento do país. Porque se a população consome, as indústrias estão produzindo, estão gerando emprego, né? As pessoas estão recebendo salário, estão consumindo, então a economia vai girando. Porém, o consumo também acontece o quê? O consumo, ele vai ter um momento que ele vai puxar os preços para cima, porque a capacidade de atender a população, as empresas nacionais não vão conseguir. Então, o consumo também gera inflação, mas aí o Banco Central vai brincando, vai flutuando essas variáveis, né, esses instrumentos para conseguir uma estabilidade na economia. Então, alternativa correta, letra E. Próxima questão. A gestão da economia visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade e também a atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, tais como pleno emprego, distribuição de riqueza e estabilidade de preço. Para que isso ocorra, o governo atua por meio de: letra A, ações fiscais; B, ações monetárias; C, políticas econômicas; D, políticas de relações internacionais; e E, diretrizes fiscais e orçamentárias. Não. A gestão da economia visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade e também atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, tais como pleno emprego, distribuição de riqueza, estou falando salário, estabilidade de preço. Para que isso ocorra, o governo atua como? Ação fiscal é só trabalhar com arrecadação de tributos. Ações monetárias, moeda. Políticas econômicas, vai abordar todos esses assuntos. Porque a política econômica, para você gravar, você vai gravar o quê? Que a política econômica busca o quê? Reduzir as desigualdades
sociais. Por isso que se faz política econômica. Como é que reduz desigualdade social? Olha, tendo uma melhor distribuição de renda. Maravilha? Então, alternativa correta, letra C. Já já voltamos com mais questões de Banco Central. Um grande abraço, até já.